Então, hoje vamos começar a falar sobre o PL/SQL. A linguagem SQL já vocês conhecem. O PL tem a ver com o Procedural Language, portanto é dar as possibilidades procedimentais à linguagem SQL. Esta é uma linguagem que foi desenvolvida pelo Oracle, mas que é uma linguagem de programação, eventualmente de quarta geração, portanto tem tudo aquilo que a gente espera de uma linguagem de programação típica, mas ainda permite interagir com a linguagem SQL. E isso é muito importante. Vocês vão ver que a linguagem SQL que vocês aprenderam consegue-se introduzir dentro do PL/SQL de forma transparente. Para já, ok, vantagens de usar o PL/SQL. Eu estou a falar de PL/SQL por ser de Oracle, mas se estivessem a usar SQL Server, o Transact SQL do SQL Server, por exemplo. Pronto, há aqui vantagens em termos de desempenho, porque quando nós colocamos vários comandos dentro de um bloco PL/SQL, aquilo ali é logo interpretado de uma vez, fica compilado, significa que das próximas vezes que for executado, já não é preciso passar esse tempo de compilação. Depois, nós podemos usar o PL/SQL também de forma modular. Nós podemos criar pacotes, como se fosse uma API de funções e procedimentos que depois podemos usar na nossa aplicação. E esta linguagem PL/SQL, pelo menos no âmbito do Oracle, pode ser usada no servidor, como também pode ser usado por desenvolventes de aplicações finais. O Oracle tem o Oracle Forms, que permite desenhar ecrãs, e o Oracle Reports, para fazer listagens, que usam PL/SQL. Pronto, e o PL/SQL tem variáveis que a gente está à espera, estrutura de controle, vamos falar nelas, também controle de exceções. E de uma maneira geral, usar uma linguagem de programação que está na própria base de dados, código que está na própria base de dados, tem de uma maneira geral vantagens relativamente a colocar esse código na aplicação cliente. Está bem? E o que eu tenho aqui acaba por focar esse aspecto. Imaginem, se vocês conseguirem colocar código dentro da própria base de dados, imaginem que pretendem alterar uma função que lá está. Basta alterar naquele sítio, como todas as aplicações estão a usar esse código que está na base de dados, ficam automaticamente atualizadas. Enquanto se estivessem a falar numa aplicação móvel, uma aplicação web, uma aplicação desktop, tinham que estar a atualizar todo esse software. Essa é uma grande vantagem, logo, de manutenção, que toda a gente compreende. A questão de segurança também é algo que me parece óbvio. Ora, se eu colocar isso dentro da base de dados, onde eu posso fazer todos os testes a verificar se uma determinada operação pode ser feita ou não, é mais seguro do que estar a pôr isso na parte aplicacional, na parte de interface, em que pode mais facilmente haver uma quebra de segurança. E, mais uma vez, teria que estar a ser todas essas questões de segurança a ser verificadas em todos os pontos onde isso for usado. Não é? Enquanto que naquele sítio há muito mais garantia de que quem vai lá mexer é só alguém que seja autorizado. Outra vantagem que é fácil de compreender é a questão de performance. Ora, estas linguagens vão aceder a dados. É melhor estarem fisicamente perto dos dados.
não vale a pena eu estar a enviar milhares de informações para uma aplicação cliente para ela depois selecionar algumas. Quando está ali, pode executar logo essas operações e ver, sem grande overhead, em termos de rede, em termos de questões de transmissão, porque está logo perto dos dados. Pronto, aqui, clareza do código. Outras linguagens também permitem isso. Não é? Portanto, eu creio que é bom de ver que é importante conseguir ter o desenvolvimento de rotinas dentro da base de dados. No nosso caso, vamos ver em PLSQL. Ok, o PLSQL, quando se desenvolve código em PLSQL, temos ali 3 secções que é importante saber. Há uma que é obrigatório ter, que é a secção de execução. É onde temos o código que vai realmente ser executado. O PLSQL é uma linguagem que, antes da secção de execução, tem uma secção que é declarativa, que é onde se declaram as variáveis. Portanto, as variáveis não são declaradas à toa no meio do código. Nesta linguagem, tem que ter ali um sítio próprio para declarar as variáveis. E depois, naturalmente, a secção declarativa é opcional, porque eu posso ter código que não tenha variáveis, embora código mais complexo certamente terá variáveis. Por último, também temos uma secção de tratamento de exceções, ou seja, quando ocorre um erro que nós não estaríamos à espera. E então essa secção também é opcional. Eu depois já vou fazer um exemplo, mas queria aproveitar aqui para mostrar os tipos de blocos de PLSQL que nós vamos usar. Ora, nós vamos começar a falar sobre PLSQL usando blocos anónimos. Anónimos porque não têm nome. Na realidade, eu vou escrever código, vocês vão escrever código, mandamos executar e aquilo não fica guardado em lado nenhum. Estão a perceber? Não tem nome. Depois vamos também aprender a criar códigos com nome. Vamos aprender a fazer procedimentos e funções. Um procedimento já tem um nome, uma função também, e aqui em PLSQL há uma distinção clara entre procedimentos e funções, porque um procedimento não devolve um valor, enquanto que uma função devolve um valor. Exemplos de funções que vocês já usaram é, por exemplo, o upper. O upper, que coloca as letras em maiúsculas, é uma função. Devolve um valor, que é aquele texto, mas em maiúsculas. Está bem? Um procedimento executa código, mas não devolve nada, ou seja, não põe uma variável igual ao resultado do procedimento. Ele simplesmente executa o que tem a executar. Depois as funções têm ali mais umas características que podem ser usadas, como vocês já as usaram, até dentro do SQL. Portanto, vamos depois aprender procedimentos, funções e depois também triggers. Triggers é código que fica associado às tabelas e às views. Nós vamos falar relativamente às tabelas. É código que é executado automaticamente quando acontece uma operação de escrita que a gente configura nessa tabela. O que é muito interessante porque não temos que explicitamente mandar executar aquele código, mas simplesmente quando se faz um insert, um delete ou um update, ele é automaticamente executado e pode verificar parâmetros, valores que foram introduzidos, etc. Para resolver aquelas anomalias? Poderá ser usado. A resolução de anomalias pode ser feita com procedimentos, funções ou triggers. Depois eu falarei aqui das características de cada um deles. Mas, nomeadamente nas anomalias, seria um sítio claramente onde isto podia ser feito. Por fim, também vamos falar de packages. Embora package acabe por ser uma coisa já da forma como vamos falar mais rápida, porque
vamos falar em package como sendo um agrupamento de procedimentos e funções. Ao fim e ao cabo, vocês pegam num conjunto de procedimentos e funções e dizem, pá, isto aqui é relacionado com um determinado assunto, então vou criar uma package, vou empacotá-los. Pronto. E depois a gente consegue aceder a esses procedimentos e funções individualmente, colocando o nome da package, ponto, e nome do procedimento ou função. Está bem? E é isso. Pronto, depois temos aqui os comentários em PLSQL. Já posso falar nisso. Com traço, é um comentário de linha, barra asterisco, asterisco barra, para separar comentários multilinha. Pronto, também. Depois tenho aqui uns naming conventions que devemos usar, embora eu tenha que confessar que eu não sigo religiosamente. Eu uso tipicamente o v__ para dar nomes a variáveis, em vez de só usar o nome. Às vezes há a tendência de colocar o nome. Por exemplo, eu quero uma variável para guardar o nome do campo inName da tabela. Então cria a variável chamada inName. Ora, isto para mim não está correto, não é o adequado. Porquê? Porque depois temos o select que vai buscar o campo inName, que é colocá-lo na variável inName. É que no PLSQL, quando temos um campo e uma variável com o mesmo nome, o PLSQL vai assumir que aquilo é o campo e não a variável. E, portanto, o meu conselho é que ponham pelo menos isto, o v__ para o nome das variáveis, está bem? Mas temos aqui aquilo que é recomendado. Pronto. Para mostrar a mensagem no ecrã, que nós fazemos isto muito, usa-se aqui este dbms_output.putline. Já agora é um exemplo de um procedimento que está dentro de uma package. A package chama-se dbms_output e o procedimento chama-se putline. Portanto, temos aqui um exemplo. Já vamos ver como é que isto se pode usar. Ok. Eu vou então mostrar só aqui mais um bocadinho sobre a secção declarativa do PLSQL. Portanto, a secção onde se declaram as variáveis. As variáveis que tem o PLSQL são, para já, aquelas variáveis que nós conhecemos em SQL. Está bem? Mas tem mais algumas. Portanto, nós temos aqui um conjunto de variáveis que podem ser escalares, ou seja, só permite armazenar um único valor, mas também temos variáveis compostas, tal como outras linguagens de programação. Nós aqui iremos falar em variáveis compostas do tipo record e também variáveis compostas do tipo table. São estas para além das escalares, está bem? Temos outras, mas record e table são aquelas que nós vamos falar e que eu gostaria que vocês usassem, está bem? Regras para os nomes das variáveis são semelhantes às regras para os nomes das tabelas e dos outros objetos da base de dados. Só podem ter até 30 caracteres, têm que começar por uma letra. Se queremos usar símbolos, só podemos usar o $, o underscore e o cardinal, está bem? Não podemos usar mais nada. E não podem ter nomes de palavras reservadas. Já agora, relativamente aos tipos de dados que nós podemos usar, eu tenho aqui uma tabelazinha em que mostra aqui os tipos de dados para SQL e os tipos de dados que tem PLSQL. E como podemos ver, PLSQL tem mais tipos de dados do que tem SQL.
E não é só isso, e mesmo o tamanho máximo das variáveis em PLSQL ou é igual a SQL ou é maior. Por exemplo, varchar 2 permite guardar mais do que em SQL, está bem? E tem um que é este booleano, que em SQL, pelo menos no Oracle, não tem. E pronto, para já era isto que eu vos queria mostrar em termos de este conhecimento assim inicial de PLSQL. Com base nisto que acabei de dizer, vamos então ver o PLSQL em ação, está bem? Então, vamos lá ver. O que é que eu disse? Tem 3 secções, que é a secção declarativa, a secção de discussão e a secção de tratamento de exceções. Então, eu vou-vos mostrar, tenho aqui uma sessão do SQL Developer aberta, certo? É isso que vocês estão a ver, não é? Como é que eu inicio uma secção declarativa a partir de um bloco PLSQL anónimo? É só escrever declare. Declare, e aqui estou dentro de uma secção declarativa. A secção declarativa, ainda se lembram se era opcional ou não? É opcional. É opcional. Portanto, como é que eu inicio a secção de discussão? É com begin. Isto é tipo à la Pascal. Vocês não devem conhecer, mas pronto. Entre begin e end eu tenho a secção de discussão. A secção de discussão é obrigatória. Obrigatória. Ok, estaria entre o begin e end. Na realidade, nós podemos ter aqui uma outra que é exception, que seria aqui a secção tratamento de exceções, que é opcional. E depois, nós temos separado os comandos SQL com ponto e vírgula, certo? Nós aqui depois pomos a barra dividir no final, que é para dar a indicação que pronto, o que está para trás é para executar, até ali. Está bem? Portanto, o que é que eu estive a fazer aqui? Estive a mostrar o esqueleto de um bloco PLSQL anónimo, está bem? Com as 3 secções. Mas podemos criar aqui o nosso primeiro bloco PLSQL. E vamos nos manter assim meios típicos nestas aulas introdutórias de introdução à programação, que é fazer um Hello World. Ok. Eu para fazer um Hello World nem preciso de secção declarativa, basta só a secção de discussão. Então começo aqui com begin, eu posso pôr já o end, ponto e vírgula, barra, está bem? Pronto. E agora aqui no meio o que é que vou escrever? Vou mandar escrever no ecrã. Para escrever no ecrã, até vou pôr aqui 2 espacinhos, fica mais bonito. Eu vou usar aquela package que falei há bocado, que é o dbms output, Desta package, vou escolher a procedure putline. Isto é algo que vamos usar muito, portanto, eu estou à espera que vocês decorem isto. Se a vossa ideia é uma coisa que se usa tanto para escrever no ecrã, tão complicada. Isto, na realidade, nós estando a fazer coisas na base de dados, muitas vezes nem usamos o DBMS Output Putline. Porquê? Porque são procedimentos que não fazem de interface. O interface é a nossa aplicação feita em C#, por exemplo. E então o que nos interessa é que este código que é executado na base de dados devolva valores que depois, sim, a nossa aplicação de interface vai mostrar ao utilizador.
mas em termos de DBA, de administração e de debugger, também dá jeito usar o TVMS Output Line. Portanto, aqui, podíamos pôr aqui um olá mundo, eu vou pôr aqui um olá turma, e vamos mandar executar e vamos ver que não vai mostrar nada. Portanto, tem um ponto e vírgula no fim, eu vou mandar executar, apareceu procedimento executado com sucesso, mas onde é que está a mensagem? Não aparece. Ok, se nós quisermos dentro do SQL Developer ver as mensagens do servidor, temos que fazer set server output on, não precisa de ponto de vírgula, mas eu gosto de pôr, executamos, nem aparece nada, e se eu agora voltar a executar o meu bloco, já aparece o olá turma. Está bem? Estão a ver? Eu para executar o bloco, basta ter o meu cursor algures aqui, em qualquer dessas linhas, e clicar aqui no Ctrl Enter, ou na seta verde, e ele executa. Está bem? Portanto, podem experimentar, fazer aqui o vosso primeiro bloco PL/SQL anónimo, mandar uma mensagem. Ok, isto aqui ainda não é assim muito útil, também não temos, estamos aqui no início, mas vamos fazer aqui agora outra coisa. Já vimos como é que podemos usar o PL/SQL, vamos declarar aqui umas variáveis, porque acho que é importante vocês começarem a ver como é que se podem declarar variáveis e usar variáveis, e com o conhecimento que já têm de outras linguagens de programação, pois creio que facilmente vocês conseguem desenvolver programas mais complexos. Então vamos lá ver. Vou criar outro exemplo. Estão a ver, isto não ficou guardado em lado nenhum. Se eu desligar o meu SQL Developer, se eu quiser voltar a executar este olá turma, tenho que voltar a escrever, está bem? Ok, e nestes iniciais vai ser assim. Bem, então eu quero fazer agora um código que declara variáveis e depois tem a secção de discussão. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que escrever o declare. Declare, então faço logo assim, end, pronto, já tenho aqui o meu esqueletozinho. Então vamos ver. Quero declarar uma variável tipo number. Então vou aqui, vou chamar VP e é o number 3,2. Isto aqui é como a definir a estrutura de uma tabela. Number 3,2 quer dizer que é um number que tem 3 dígitos, dos quais 2 são decimais. Ok, e podia ter aqui um ponto e vírgula, já. No entanto, imaginemos que eu quero que este número, esta variável, desculpem, VP, tenha já um valor por omissão. Então eu posso pô-lo, por exemplo, logo com 2 pontos igual. 3.14. Está bem? Mas nós podíamos dizer v_i igual a... Não tem que ser assim. É. Nestas linguagens mais modernas fazem o type inference, não é? A gente, mediante os valores que lá pomos, ele aqui não, estamos a pôr. Pronto, 3, eu até vou pôr aqui um nome errado, vou pôr 1.23, que é para depois fazer aqui uma outra coisita. Ok, então posso agora fazer um vcidade, cá ter um varchar 2, 20. Vou-vos mostrar outra forma de fazer a atribuição das variáveis logo por omissão na secção declarativa. Aqui vou pôr default. Ou seja, eu podia pôr 2 pontos igual ou podia pôr default. Está bem? Funciona das duas maneiras. Se eu quiser uma variável data do tipo date, é só fazer assim.
Uma constante, aqui CPI, portanto uma constante, a diferença de uma constante e uma variável, que uma constante não pode ser alterada depois durante a secção de discussão, não é? Aqui é uma constante. Eu agora ia pôr aqui number, deixa-me pôr, 3,2. Posso pôr 2 pontos igual a 3,14. Aqui é a constante do π, vai ser isso. Ok, então vamos ver. Então, eu tenho aqui uma variável que é o VΠ, e depois tenho aqui uma constante que é CPI, cujo tipo de dados quero que seja o mesmo tipo de dados da variável VP. Estão a ver? E este é um aspecto interessante aqui do PLSQL. É que, em vez de eu estar ali a escrever explicitamente qual é o tipo de dados que eu quero, eu posso dizer, eu quero que seja do mesmo tipo de dados que a variável VP. Reparem que isto acaba por dar bastante jeito. Não só para estas citações, como também depois para dizer que quero que esta variável tenha o mesmo tipo de dados de um campo de uma tabela. Estão a perceber? E isto é tanto mais interessante se a gente pensar que se eu alterar a estrutura da tabela, o código fica automaticamente adaptado à nova estrutura da tabela. Por exemplo, a variável é baixar 2,20, passou para baixar 2,30 na tabela, o campo da tabela, perdão, a minha variável automaticamente, da próxima vez que for executado o programa, ela é como se fosse baixar 2,30. Está bem? Então, vou-vos mostrar como é que eu posso fazer uma variável com o mesmo tipo de dados de outra. Em vez de escrever isto, vou pôr simplesmente VP, percentagem, até vou pôr minúsculas, percentagem type. Ok? É o tipo de dados da variável VP. Já agora que estive a falar na tabela VName, quero ter uma variável VName que tem a mesma estrutura que o campo inName da tabela emp. Então, como é que eu faço? Eu ponho emp.inName percentagem type. Está bem? E estão a ver que evita erros, evita ter até mesmo em termos de velocidade com que se escreve o código. Agora tinha que estar a verificar qual era o tamanho e o tipo de dados daquela. Não. É do mesmo tipo de dados. Simplesmente ponho assim e ele fica do mesmo tipo de dados. Ok. Então vamos ver aqui algumas coisas que posso fazer com isto. Eu posso pôr, por exemplo, dizer que a minha variável VP vai tomar o valor que está na minha constante CP. Então, como é que faço? VP, e como eu disse, isto é tipo um pouco como o Pascal, é com 2 pontos igual, está bem? A atribuição de valores é com 2 pontos igual. A comparação é só com um igual. Sei que vocês se calhar estão habituados a algumas linguagens que é um igual e dois iguais para fazer comparação. Aqui não. É assim, está bem? 2 pontos igual a CP. E tem um ponto e vírgula no fim. E a seguir posso escrever qualquer coisa no ecrã, dbms output _line. Eu aconselho-vos a escrever mesmo, em vez de estarem a fazer copy-paste, que é para se habituarem a estes nomes, está bem? E agora posso pôr aqui, assim, VP vou concatenar strings, porque o DBMS output.line é para pôr uma string. Como é que eu faço a concatenação de strings? Com as duas barras verticais. Barra, e vou pôr aqui VP. Na realidade não gosto muito só de pôr VP. VP, estou a dizer ao oráculo para fazer uma conversão implícita de um number para baixar. Então a gente deve fazer assim um tuchar. Estamos explicitamente a dizer o que ele deve fazer. E pronto. Já iria mostrar no ecrã.
Ok, então vamos ver. VData. A VData eu queria que fosse a data de sistema. Então é só pôr VData, dois pontos igual. Como é que eu obtenho a data de sistema? Sysdate, muito bem. É só pôr VData igual a Sysdate. Dois pontos igual a Sysdate. Se estivéssemos a fazer SQL, é select Sysdate from dual, não é? Aqui basta pôr VData igual a dois pontos igual a Sysdate. Ok, aqui posso pôr DBMS output, enganei-me, put underscore line, e agora posso pôr a data. Ora, a data, em vez de pôr só ver data, vou convertê-la para caractere. Vou fazer aqui um tuchar da minha VData e vou dizer que quero um determinado formato dd barra m barra 1234. Ou se quiserem HH24, 2.mi, 2.ss, se quiser, com horas, minutos e segundos. Ok, e cá está o meu um bloco PLSQL anónimo que está a explorar aqui estes assuntos. Vou mandar executar a ver o que é que faz. Deixa-me puxar só um bocadinho para cima. Não sei se tenho aqui algum erro ou não. Ora, então, cá está. O VPI é 3.14 e a data é esta. Está bem? Ora, então tivemos a ver como usar variáveis escalares. São estas variáveis que permitem armazenar um único valor. Eu queria aproveitar desde já para vos mostrar como é que podem usar variáveis compostas, está bem? Eu também confesso que não é comum nos trabalhos os alunos usarem variáveis compostas, mas eu gostava que usassem, está bem? Tem as suas vantagens e deveriam saber usá-las. Mais uma vez, vou fazer um bloco PLSQL anónimo com declaração de variáveis. Eu posso começar logo a fazer aqui a estrutura e vou. Então, até se quiserem, posso pôr aqui um comentário multilinha a dizer que vai ser uma variável. Ui, o que é que aconteceu? Tipo recorde. Tá ok, então vamos lá ver como é que é. Eu vou declarar para usar um recorde, uma variável composta, eu primeiro tenho que, isto é típico de outras linguagens, primeiro tenho que declarar o tipo e depois vou declarar uma variável que é daquele tipo. Certo? Portanto, tem estes dois passos. Ok? Então vou fazer aqui um type, até vou pôr isto em maiúsculas, type morada record type, para ficar claro que é o tipo, é só o tipo de dados, is record. E agora isto é como se fosse uma tabela. Vou pôr aqui rua, é o recorde para guardar uma morada. Por isso é que diz morada record type. Vou pôr aqui baixar 250. O número da porta há de ser um number, até vou pôr 4. O andar vai ser também um number. Aqui vou pôr um mais pequeno, 2. E cidade, vou pôr um varchar 2 de 40. Pronto. Não interessa. Olha, mas até posso fazer aqui uma coisa. Na cidade vou pôr default guarda. É para vocês verem que mesmo a declarar o tipo também posso pôr variáveis por default. Pronto. Claro que isto podia estar mais completo, mas assim já estão a ver. Estou a criar um registro, está bem?
E agora, depois de eu criar o tipo, já posso declarar uma variável deste tipo. Então, é fácil. Eu vou chamar aqui vMorada. Qual é o tipo de dados? Eu posso, só para verem. Varchar? Não, é morada record. Ok. Estou a perceber, declarei. Veja o que é que cá tenho, é só isto. Eu declarei um tipo de dados e a seguir declaro uma variável daquele tipo de dados. Criei um tipo e depois declaro uma variável daquele tipo. Pronto. Está bem? Portanto, vMorada é uma variável composta por aqueles componentes. Rua, número, andar e cidade. Está bem? Então vamos ver como é que eu posso usar esta variável. Reparem que esta variável é composta, dá muito jeito. Imaginemos que eu tinha que trabalhar aqui com 4 moradas. Então eu tinha que estar a criar uma variável vrua1, vrua2, vrua3. Não, basta criar 4 variáveis compostas. Pode ser aqui a morada de entrega, a morada de faturação. Estão a perceber? E só mexer com essa variável que já lá dentro estão todas as outras medidas. E é muito fácil de usar, é fácil de declarar. Vocês veem, por exemplo, vMorada ponto rua. É como se fosse uma tabela. 2 pontos igual. O número aparece azul alguma... Isto é o SQL, o SQL Developer que faz isso. Se pusesse job também parece, porque existem mesmo jobs que se podem criar, são palavras que podem ser usadas com outro significado, mas não necessariamente aqui não dá erro. Francisco Sá Carneiro, não tem que se pôr esta, pus aqui a morada do IPG, vMorada.num. Pronto, ok, é o número 50. vMorada.andar, vou pôr 1. Estou a ver que é muito fácil de usar. Já agora eu nem vou pôr nada na cidade. Qual é o valor com que vai ficar na cidade? Guarda. MS output. Ele iria, com a certeza que iria dar erro. Não, vocês não puseram como sendo not true. Mas podemos experimentar para ter a certeza, está bem? vMorada.rua. Vou concatenar com vMorada número. E também posso fazer o MS output. .putline da vMorada cidade, só para vermos que vMorada.cidade. O que é que aparece? Está aqui. Esta aparece 50, claro. E cá está o código para vocês experimentarem. Já agora, se eu aqui não pusesse nada neste, a situação do... ele não dá erro, portanto, simplesmente fica nulo, está bem? Os outros não é obrigatório, fica nulo o valor. Tá? Seria aqui. Momento 50, se eu executar, fica nulo. Não dá erro, está bem? Portanto, quando não é obrigatório preencher, é nulo. Se tem um valor por default, vai assumir o valor por default. Ora, tivemos a ver uma variável do tipo record. Vamos ver agora então o outro tipo de variável composta que eu disse que ia falar, que é do tipo table. Uma variável do tipo table. Não confundir com
com as tabelas de Oracle. Isto é uma table do PLSQL. Estas variáveis têm alguns métodos. É o tipo table que eu vou pôr aqui. Tem o exists, que é para ver se naquele índice se existem dados, um count, um first para ir para o início, um last para ir para o fim, o prior n para ir para o anterior do que está no n, o next n que é para ir para o registro seguinte, o trim, eliminar, delete, ok, dá aqui alguns métodos, depois podem ver também nos apontamentos, eu falo lá mais sobre eles. Eu aqui vou usar só alguns que me parece que podem ser interessantes. Ok, então vamos fazer aqui um pedaço de código que para o table. Vai ser também um declare, um begin, um end. Então, mais uma vez, eu vou declarar um tipo de dados primeiro. Eu vou criar um tipo de dados type. Aqui, ok. Então faço conta que é as datas dos exames, está bem? Table type. Exames table type. Is table of. E agora tenho que dizer qual é o tipo de dados que vai estar nesta minha tabela, neste meu array. Este tipo de dados é tipicamente uma variável. Eu vou pôr date. É uma tabela de datas porque eu quero que o que eu quero é pôr as datas dos exames. No entanto, imaginemos que eu queria moradas. Então, eu primeiro declarava, por exemplo, este tipo de dados record ali antes e depois dizia que isto era table of morada record type. E então era uma tabela de moradas em que para cada registro da tabela eu tinha a rua, o número, o andar e a cidade. Está bem? Aqui pus o tipo data, do tipo table of date. Ok, date. E depois temos que pôr index binary integer. Ok, esta parte final é para dizer a indexação da minha tabela, usa o binary integer, que é um tipo de dados que é otimizado para isso. Portanto, devemos pôr isto no fim, está bem? E fica assim. Declarei o tipo e, tal como fizemos há bocado, agora vou declarar uma variável deste tipo. Vou chamar vExames. Qual é o tipo de dado do vExames? É exames table. É o exam table. Type. Pronto, está bem? Pronto, já está declarado. Está bem? Mas perceberam esta situação? Isto aqui é um array em que em cada posição do array nós temos uma data. Se eu quisesse um array, vá lá, bidimensional, então usava aqui um recorde, declarava primeiro um recorde e depois fazia um array daquele tipo. Está bem? Nos apontamentos tenho lá um exemplo desses. Aqui, para uma coisa para fazermos na aula, acho que este é mais é suficiente. Então vou criar aqui vExames e agora vou dizer em que posição do array é que eu quero pôr dados. Na posição 1, quero pôr sysdate, é a data do sistema. vExames na posição 2, quero pôr daqui a 7 dias. Pronto. Mas eu posso querer pôr uma data em concreto. vExames 3, 2 pontos igual. Então, é uma data. Atenção, eu não posso simplesmente chegar aqui
e pôr uma coisa do tipo 02/03/2021. Porque o oráculo tem que perceber que isto é uma data. Então, se eu ponho uma coisa destas, eu tenho que dizer qual é o formato. Então, faço to date e depois vou dizer qual é o formato que eu estou a usar. É o dia, mês e o ano. Está bem? Portanto, isto também não deve ser novo para vocês. Já falámos, mas está aqui. Pronto, é fácil também usar. Se fosse uma variável composta, era v_1 ponto rua, ponto numa ou ponto andar, pronto. E tínhamos isto numa variável, numa table de recorde. Uma coisa desse género. Ok, aqui vamos continuar com isto. Pá. dbms output, já me enganei, ponto putline. E posso chegar aqui e pôr, ok, primeira data, e vou concatenar isto com, ok, agora a primeira data é este v_1. Pronto, e podia pôr aqui v_1, é a forma de ver isto. Se eu quiser que esta data apareça formatada de alguma maneira em especial, por exemplo, tal como eu fiz ali, eu tenho que fazer o tuchar, que agora é o contrário, é converter da data para caractere e pôr aqui dd/mm/1234, que é o formato que me agrada. Está bem? Estão a ver que é muito fácil. Muito fácil de usar. Se quisermos usar aqui alguns métodos, podemos chegar aqui e ver, por exemplo, quantos registros é que lá temos. Então, posso fazer um dbms output.putline, é usar o v_exams.count. Até posso por aqui count, concatenar com v_exams.count. Estão a ver o count? Está aqui. Há de haver 1, 2, 3, há de haver 3. Se eu quiser eliminar o que está na posição 2, v_exams.delete 2. Até posso depois mostrar. Então, se eu apaguei o 2, eu quero ver qual é o que está anterior ao 3. Qual é o que está anterior ao 3? Ao v_exams 3. Passa a ser o 1. Estão a ver? Não é o 3 menos 1. Então tenho que pôr aqui. Vou fazer isto, dbms, só para verem um bocadinho a utilização destes métodos. Output.putline e vou pôr v_exams. Ok. Eu vou pôr aqui primeiro. Então vamos ver. Eu quero saber o v_exams prior n é o anterior ao 3. Então, se eu puser v_exams, vejam lá se percebem isto, ponto prior 3, o que é que eu fiz? Está aqui. Isto aqui o que é que me vai dar? Vai-me dar o índice 1. Estão a perceber? Este código que aqui está vai-me dizer 1. Se eu quero o exame que corresponde a isto, é v_exams com isto entre parênteses. Está bem? Ok. Pronto, que seria o 11 de janeiro, que é o dia, a data 2. Setor, na prior, se você não tivesse eliminado o 2, aparecia o 2
Ou aparecia um e o 2? Não, o prior 3 apareceu o 2. Quer dizer, eu vou comentar esta linha. Se eu agora voltar a executar, já aparece 18 de janeiro, que é 11 mais o 7. 2. Está bem? Ok. Ok? Assim eliminando. Fica assim. Isto aqui é útil porque para nós, imaginemos que queremos fazer uma passagem por todos eles. Não é fazer o índice 1, índice 2, índice 3, não. Vão Olha, ao first, outra por pergunta. exemplo, que diz qual é o índice do início. E depois vão fazendo o next daquele. Pronto. Ok. Está bem? Já me tirou a minha dúvida. E ele ia dizer se havia algum. Imagina, se queria apresentar o 1, o 2 e o 3. Está a ver? Assim, se havia algum ciclo, está a ver? Vocês fariam o first dá 1, neste caso. Assim como o last vai dar 3. O número 3. Se fizeres next, o next first seria vexames.next de vexames.first dava esta Dava data. 2. Dava 2. O 3. Dava 2 porque, não dava 2 porque eu apaguei. Se fosse no fim. Pois. Certo. Tá? Então, mas olha, existe algum comando assim, por assim dizer, que faça um ciclo? Tipo um ciclo for ou assim? Não. Nós vamos aprender a fazer ciclos mais noutra aula. Ok. Mas para já era isso. Então, eu vou-vos deixar então experimentar. Ok, então agora vou mostrar como podemos interagir com a base de dados. Interação com a base de dados. E eu digo-vos que a forma de interagir com a base de dados é super simples. Eu vou começar por escrever aqui um código que nem vou criar variável nenhuma. Begin and imaginemos que eu quero inserir um registro na tabela dept. Ok, até venho aqui para trás e vou escrever. Como é que eu fazia? Seria assim o quê? Insert into dept, certo? Dept no the name lock. Eu posso pôr na linha de baixo. Values. É o departamento 50. O DNAME informática, lock, guarda. Era isto que vocês fariam cá fora se quisessem inserir um registro na tabela dept, certo? Até posso chegar aqui. Então, como é que a gente coloca isto para que em PLSQL se execute este código? Então, eu digo, pomos isto, já está. É tal e qual como fazemos lá fora do PLSQL, é só colocar lá dentro. Se eu executar este código, ele vai inserir um registro na tabela dept. Querem ver? Vou fazer aqui um select asterisco from dept. Agora vou executar este código. Eu disse que foi executado. Agora faço um select. Já cá está 50. Estão a ver? Para inserir, executar o comando insert dentro do PLSQL, eu tive que alterar alguma coisa ao comando? Nem tive que fazer alguma coisa, uma connect string, não tive que fazer nada. Aliás, eu não preciso colocar uma connect string porque eu já estou dentro de uma sessão com o utilizador. Portanto, os comandos são colocados diretamente. O único que tem uma diferençazinha é o select, que eu vou-vos mostrar. Está bem?
Uma pergunta, Setor. Quando você faz insert através do PLSQL, você precisa de fazer commit ou ele já faz automaticamente? Não, eu teria que fazer commit. Se eu quiser, Tem que fazer sempre, então. sim, tal, num sítio ou noutro, posso chegar aqui e fazer commit. Quer dizer, agora ele vai dar, neste caso vai dar erro, porque eu já inseri um 50, portanto, ele aqui deu erro e já não executou o commit, fez uma exceção. Se tivesse a secção de tratamento de exceções, podia tratar esta exceção, nomeadamente fazer lá o commit. Mas pronto, as exceções é para outra aula. Vou deixar Ok. aqui, está bem? Mas commit, rollback, na realidade, eu em PLSQL posso pôr, de facto, select, insert, init, update, commit e rollback, está bem? Posso usar isso, esses comandos dentro do PLSQL. Ok. Ok. Então, e se eu quiser fazer um delete? Agora que já fiz o commit, o insert, quero fazer um delete. Delete depth, agora até já faço aqui dentro de tudo. Where depth não é igual a 50. Certo? Não, se não era. Where, se calhar assim. Ok, como este aqui eu já o fiz há bocado, eu posso comentá-lo para não dar erro. Certo? E posso executar isto. Já está. Se eu executar o select asterisk from depth, já não tenho 50. Portanto, ele executou. Vejam lá se não é a coisa mais fácil para poderem usar os comandos SQL. Já vimos como é que podem usar o insert, já vimos como é que podem usar o delete, o update é na mesma. Vamos só ver como é que se pode usar aqui um select. Eu vou fazer aqui um select. Vou fazer aqui um select. Vou fazer o quê? Select e name framemp. Vou fazer logo aqui um select até complicado. Where sal igual a, quero saber que é o máximo. Select max sal framemp. Ok, vamos supor esta situação. Quero saber o quê? Quero saber o nome do empregado que ganha mais, certo? Se quisessem, eu aqui até posso pôr uma indentação. E vocês não me disseram nada, mas falta-me aqui um parênteses. Ok. Qual é o problema deste select? É que eu estou a selecionar alguma coisa. Mas qual é o interesse que eu tenho em selecionar alguma coisa se não estou a guardar numa variável? Não é? Pensem lá comigo. Eu quando faço um select é porque quero que o valor retornado seja depois eu faço alguma coisa com ele. Portanto, não faz sentido eu dentro do PLSQL simplesmente pôr lá assim um select. Isto é aqui para mostrar no ecrã, mas eu posso não querer mostrar no ecrã. Eu normalmente quero é ler os valores de uma tabela e fazer alguma coisa com esses valores. Manipulá-los. Então, isto é de tal forma que, tal como está, isto dá erro. Eu vou mostrar. Se eu executar, dá erro. Ele até diz qual é o erro. Falta uma cláusula into neste select. Está bem? Então, no select é o único comando SQL que eu preciso de alterar. E a alteração é, eu faço um select e tenho que pôr aqui, vou pôr em maiúsculas, into, e vou ter que pôr uma variável. Eu normalmente chamo a variável v, e neste caso v ename, porque é para guardar o valor do ename. Vejam lá agora assim, isto ainda não está a funcionar, porque ainda não declarei a variável. Mas eu vou fazer o select do nome e vou colocar isso dentro da variável v-name. E depois, provavelmente, vai querer ms output ponto putline
Até posso pôr aqui o VI name. Está bem? Naturalmente, se eu tenho aqui uma variável VI name, eu tenho que a declarar. Declare VI name. Então agora digam-me lá, qual é o tipo de dados desta variável VI name? Exatamente. Então como é que a gente faz isso? Faz emp.iname percentagem, também vou pôr minúsculas, está bem? Type. Eu, como já andei a apagar aqui estas coisas, vou pôr isto tudo em comentários. Se eu agora executar, vou limpar isto. É o King. Era o que vocês estavam à espera, certo? Ora, deixem-me só puxar isto aqui mais abaixo. Ora, então, vamos ver agora alguns problemas relacionados com o select. Porque o insert e delete e update é pacífico. Agora, eu vou pôr aqui uma nota que isto é muito importante, que é um select dentro de PL/SQL, até vou pôr a minúsculas, tem de devolver dados. Não pode não devolver nada. Então, vou fazer aqui um código que vai dar erro. Para ilustrar isto. Estou a dizer que o select tem que devolver sempre alguma coisa. Então, vamos fazer aqui uma coisa. Eu até vou fazer o select cá fora primeiro, para vocês verem. Select e name from emp where emp no igual a 1. Onde é que está? Igual a 1. Ora, digam-me lá, se eu executar este código, o que é que vai dar? Há algum empregado que tenha o empno igual a 1? Não há. Se eu executar, Não há nada. Não dá nada. Então, vou pegar neste código. Para já, digo-vos, é sempre bom experimentar o select fora do PLSQL, que é para verem que não tem nenhum erro. Pronto. Eu coloquei cá dentro e já sabemos que não vai devolver dados nenhuns. Naturalmente que isto não está bem porque o select tem que ter sempre um into qualquer coisa, certo? E o VIname é do tipo emp.iname percentagem type. Está bem? Pronto. Então, em princípio, ele não tem erros de compilação, só que não devolve nenhum dado. Então, vamos ver o que é que acontece. E cá está, uma exceção. Deu a exceção no data found. O select não devolveu dados e, portanto, vai levantar uma exceção. Está bem? Portanto, uma das coisas que a gente vê aqui é que o select dentro de PLSQL tem de devolver dados, está bem? Se não devolve, dá erro. Eu só o que é que eu fiz? Ok. Vamos ver uma outra coisa, está bem? Que é aqui as setas, select dentro de PL/SQL não pode devolver mais do que uma
linha de dados. Reparem que a anterior com esta significa que o select só pode devolver uma linha de dados. Está bem? Mas aqui também vou fazer um exemplo. Vou fazer aqui só uma coisa muito simples. Select e name fragment. Se eu executar isto, quantas linhas de dados é que eu tenho? 14. Então vamos cá fazer um declare, begin, end. Pego neste select, ponho lá dentro. Naturalmente tem que ter um into v e name. Tem que declarar o v e name, que é do tipo quê? Emp.ename percentagem type. E vou agora executar. Então reparem, é um select e name fragment que dá 14 registros. Então se eu, deixa-me só para aqui algum espaço, se eu executar isto, levanta uma exceção. Exact fetch returns more than requested number of rows. Vai levantar a exceção too many rows. Está bem? Está a dar linhas a mais. Portanto, volto a dizer, um select em PLSQL tem que devolver apenas uma única linha de dados. Está bem? Eu sei que vocês estão a dizer, então, que coisa mais inútil, então. Então, eu posso querer manipular várias linhas de dados. Eu digo, sim, nós vamos aprender a fazer isso, usando cursores. Sim, cursores. Para que é que servem os cursores? Os cursores é para quando um select deve devolver mais do que uma linha de dados. Está bem? Pronto, está bem? E isto aqui aplicam em Transact SQL também é dessa maneira. Ok? Então, o que é que eu quero mostrar aqui agora? Ok, até agora, nestes selects que pusemos embebidos, aquilo só retornava uma variável, um campo. Vou pôr aí só um exemplo em que, para além do ename, também tem um empno, por exemplo. Então, posso pôr aqui um declare, já posso pôr aqui um v empno, que é emp.empno percentagem type. Posso pôr aqui um v name, que é emp.ename percentagem type. E agora um begin. E agora o que é que eu vou pôr aqui? Vou fazer um select. Select. Vou pôr empno, vírgula, ename, into. E agora como é que são? Tenho duas coisas. Vou pôr v empno, vírgula, v ename. Para isto não dar erro, isto tem que devolver uma única linha. Então tenho que pôr uma restrição. Where empno igual a... Ok. E até posso agora mostrar isto no ecrã. dbms output.putline vou ver empno. Posso concatenar isto com, só por assim um tracinho, uma coisa simples, v name. Vamos lá. Ok. Eu só limpar aqui o erro.
Ok? O 7369 é o SMIT. Estão a ver? Portanto, se eu quisesse usar vários campos da tabela, consigo. Okay? Ok. Eu queria vos mostrar aqui mais uma situação que podem usar. Querem ver? Vou fazer aqui um declare, o tal begin e end. Reparem que eu ponho sempre a barra dividir logo a seguir ao end, que é para não me esquecer, que é para eu saber que quando eu estou a executar isto, que não é para começar lá atrás, está bem? Ok, então eu vou fazer aqui uma coisa, que é, eu queria fazer o seguinte, um select asterisco from depth where depth no igual a 10. Ora, select asterisco, porque eu quero o campo depth no, dname e lock, está bem? Então, o que é que eu teria que fazer? Tenho que pôr aqui um into e tenho que pôr aqui as 3 variáveis, certo? Tinha que criar um v depth no, um v dname e um v lock. No entanto, eu posso fazer isto de uma forma mais prática usando uma variável composta do tipo record. Mas vou declará-la de uma maneira que vocês ainda não viram. Depth vai ser do tipo depth percentagem row type. Não é type. Type é só do tipo de dados de uma variável. Row type é de uma linha da tabela. Então posso pôr aqui logo diretamente into vdepth. Ok? Nós temos o percentagem type, que é para ter uma variável com o mesmo tipo de dados de outra, ou de um campo da tabela. Se eu usar o row type, vai ser do mesmo tipo de dados que a estrutura da tabela. E eu agora é tipo como se fosse um recorde. Portanto, dbms output line e posso pôr aqui vdepth no. Posso concatenar com vdepth.dname e concatenar com vdepth.lock. Se eu executar, portanto aqui vou pôr e cá aparece 10 Accounting New York. Portanto, estamos aqui a usar aquele conceito do recorde, na realidade não tive que criar esse tipo, criei foi logo uma variável desse tipo com a estrutura da tabela, o que me fica aqui o meu código muito mais conciso, não tive que estar a declarar 3 variáveis. Até se fosse uma tabela, imaginem que era uma tabela como a dos empregados, tem N campos, tinha que criar não sei quantas variáveis. Aqui é o meu código cheio de linhas de código, assim não fica muito mais limpo, mais fácil de analisar e funciona perfeitamente. Tá?